Conforme prometido, vou trazer uma aula definitiva para vocês compreenderem de uma vez por todas o Power of Three. Eu sei que muitos daqui escutam que o AMD é um Power of Three e se limitam a basicamente procurar uma acumulação, manipulação seguida do movimento de distribuição, mas essa aula vai ser para enfatizar que o Power of Three não se limita a essa referência. E embora um AMD esteja presente dentro do Power of Three, o Power of Three vai muito além do que é apenas um simples AMD. Então, turma, para iniciar essa aula, vocês precisam compreender que todo o mercado se inicia numa acumulação, e é nesse nível que os institucionais vão procurar por acumular suas posições. Primeira coisa para a gente compreender um Power of Three é tratar sobre como a gente tem a formação de um candle dentro dos gráficos. E a formação de um candle, se tiver um interesse altista, vai ser uma abertura do candle, ele vai fazer um movimento falso. E após isso, vai seguir o seu real curso. Como que um candle vai se comportar fazendo esse movimento? Então, se ele abriu nesse nível de preço, vou puxar aqui uma linha para a lateral. Se o candle abre nesse nível de preço, isso significa que ele vai abrir, vai ficar dando uma oscilada e vai fazer primeiramente um movimento falso e vai retrair. A partir do momento que ele começa a sua entrega para alta, todo aquele movimento falso realizado abaixo se torna pavio. Então, nós entendemos que para formações de candles nós temos aberturas e é próximo a esse nível que os institucionais vão procurar acumular suas posições. Após isso, seguido de uma manipulação, um movimento falso que dará a contraparte necessária para o Smart Money acumular toda a sua posição antes da real expansão do preço, até que ele vai encontrar um ponto máximo, retrair e fechar, fazendo aqui também o seu pavio de cima. Então, o que a gente entende com isso? Se nós estivermos com um viés altista, com alvos de preços mais altos, nós vamos procurar por padrões de abertura, movimentos falsos, e nesse movimento falso, o Smart Money vai ter interesse de retirar algum fundo antigo, pois eles vão atrás da liquidez. E nesse movimento em que eles retiram essa liquidez, eles conseguem a sua contraparte. Nós entendemos que eles acumulam sua posição. Então o preço agora tem margem para iniciar sua expansão e seu real rally até achar algum ponto final para essa expansão, retrair e fechar, formando aqui um candle de alta. Então imagina se você tem um mercado bullish. O que você espera para os dias sequenciais? Dias de alta. Então dentro daquele quadrante de um dia você vai querer uma abertura do dia, uma movimentação falsa que leve a um desconto diário. Lembrando, nessas aberturas vão ser a referência, vamos definir aqui como open, vai ser uma referência de preço para o algoritmo. Então, independente se você está tratando de um candle, de um dia, você tem que entender qual é a sua abertura de uma semana, temos também a abertura semanal. Você entendendo a sua referência, você tem que saber que esse é o preço justo para o algoritmo. Imagina que a gente teve um dia inteiro de negociação. O ativo foi subindo, 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 até que no final do dia, após muitas negociações, o preço fica estabelecido em um preço e vira para o dia seguinte. Isso quer dizer que a gente já chegou em uma concordância de qual é o preço justo. E o preço em que o ativo se inicia em determinado dia ou determinado candle, você precisa saber qual é a sua referência, é tratado como um preço justo para o algoritmo. Então, nós vamos focar nossas posições abaixo do nível de abertura para majoritariamente nos posicionar no pavio das movimentações, trazendo posições de altas probabilidades com uma margem muito grande para expansão. Então entenda que isso aqui muitas das vezes vai ser acompanhado de um movimento de acumulação, ele manipula esse movimento e segue distribuir. E da mesma forma que a gente não precisa necessariamente ter esse range acumulado, a partir do momento que nós temos liquidez posicionada nesse movimento falso, primeiro, esse movimento falso induz o sentimento vendedor. Imagina que inicia o dia, inicia o pregão e ele já inicia em forte queda, rompendo um fundo antigo. Os operadores vão entender que esse movimento é um breakout e vão entrar vendidos. Somado a isso, temos stops aqui abaixo desse fundo. Esses stops servem como contraparte para o Smart Money e eles acumulam essa posição. Então a gente já entende aqui que a gente consegue ter um AMD mesmo sem um movimento lateral de acumulação. Entendendo que se tem a contraparte, nós podemos acumular essa contraparte. O Smart Money pega dessa contraparte e acumula essas ordens. A mesmo se aplica em um movimento de distribuição, em que ele não precisa travar aqui, fazer um range e manipular para ser uma distribuição.
Qual é o objetivo do Smart Money? Encontrar algum ponto de liquidez. Se tiver a contraparte, eles já podem fazer sua distribuição de posições e o candle já tem margem para retrair e fechar. Isso aqui forma aquele clássico open nesse cenário. Open abertura ou L de low, high fazendo um topo and close. OLHC, ou mesmo se aplica num candle inverso que a gente já vai tratar aqui. O inverso tem muito segredo. Se nós estamos bearish, seja qual for sua análise, você vê contextos de queda para o preço. Nós vamos buscar alguma referência, pode ser um candle high time frame, pode ser um dia, pode ser uma sessão ou uma kill zone, mas nós queremos essa abertura, o preço inicia-se aqui em um valor justo. Ele vai procurar fazer um movimento falso para induzir o sentimento de alta no varejo. Após isso, ele já tem margem para sua expansão de queda. Esses primeiros movimentos falsos antes da abertura são para buscar algum nível de liquidez. Eles, buscando essa contraparte, conseguem acumular suas ordens de venda e já tem margem para expansão aí para queda. Essa expansão tende a buscar algum objetivo e formar aí uma retração e fechamento. Formando nesse cenário, deixa eu tirar aqui as setas, deixar reto. E esse aqui também reto. Fazendo um open, abertura, high topo, expandindo para a queda, fazendo um low e um fechamento. Então aqui nós temos uma formação de um candle de queda. Se a gente pegar o nível de abertura desse candle, o nível de fechamento dele, o topo mais alto e o fundo, nós vamos ter aqui a formação de um pavio de queda. E qual foi o comportamento desse pavio de queda? Desculpa, um candle de queda. Qual é o comportamento desse candle? Ele abriu nesse nível, efetuou um movimento falso até que encontrou o topo, retraiu. Então aqui tivemos a formação de um pavio. Agora o candle tem margem para expandir. O Smart Money procura se posicionar nesse preço de abertura. Como a gente pontuou anteriormente, é um preço justo considerado aí pelo algoritmo e pelos institucionais. Eles vão querer acumular em níveis premium sem o range de 50%. Isso aqui é um premium. Sobre qual referência? Vamos tratar aí como um candle diário. Então, se esse é o preço justo para o dia, eles oferecem preços caros para o dia e já tem margem para expansão. Eles vão buscar liquidar suas posições próximos ao fechamento. Então, fazendo aqui um open, abertura, marcando o topo, pegando sua margem para expansão, encontrando seu fundo, retraindo e fechando. Aqui nós temos uma boa formação de um Power of Three de queda e nós procuraremos por essa assinatura em mercados de baixa. Lembrando, você pode fazer alinhamentos entre múltiplos Power of Three. Exemplo, se você tem lá uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você sabe agora que a semana tende a se iniciar numa segunda-feira, mais lateral, sem grandes definições. Esse é o nível de abertura para a semana toda. É o nosso preço justo para essa semana. Então ele tende a realizar um movimento falso inicialmente, para então ganhar sua contraparte e começar a entrega de queda, fazendo uma abertura semanal, uma expansão para alta. Então imagina que ele fez aqui uma acumulação na segunda e induziu esse sentimento de alta na terça, liquidando topos, induzindo esse sentimento de pivô altista, alta aí no início da semana e marca a definição de um topo. Normalmente ele vai buscar algum ponto de interesse, como bloco de ordem Fair Value Gap. Então aqui a gente sabe que o dia já tem uma boa margem para expansão, que a semana, aliás, abriu, provavelmente estamos tendo a formação de um pavio e ela vai querer expandir para a queda. A gente está aqui usando a referência de um Power of Three semanal, buscando um Open, um High, expansão lá para o Low and Close. O cenário ideal para nossa atuação é que o dia se inicie e faça um Open, suba num movimento falso, faça um High. E aqui você tem tudo alinhado para começar a trabalhar com vendas perante a semana, trabalhando aí em Low and Close. Então aqui você tinha uma semana te apontando que iria iniciar uma queda, topos semanais tendem a ser formados entre terça e quarta-feira, tem vezes que vem na segunda, mas a massiva maioria já vem na terça, induzindo um sentimento inicial, buscando sua contraparte e abrindo margem para expansão. Então se você tem aí um viés de queda para os próximos dias,
você vai buscar por esse alinhamento nesse cenário entre dia e semana para buscar o mesmo direcional entre ambos os Power of Three. Lembrando que você vai ter alinhamento de semana, teu dia pode apontar uma queda e você busca dentro de uma Kill Zone, um Open, High, Low and Close. Tem uma live sobre Power of Three ali no meus ao vivo do YouTube. Dá uma assistida por lá que vai agregar mais informações. Mas calma aí que a gente ainda não terminou. Se você está curtindo esse conteúdo já, deixa teu like, fortalece esse tipo de conteúdo que é raro aqui na internet e compartilha com seus amigos que com certeza essas informações são de virada de jogo. Para mim, disparadamente, o Power of Three é a ferramenta mais relevante para operadores de Smart Money. Podem ter certeza que se pegarem os top traders aí de ICT ou SMC, vocês vão ver o Power of Three dentro da análise deles. Da mesma forma com que vocês já aprenderam no mini curso, que acontece diariamente? Nós temos muitas das vezes a seção asiática trabalhando como um movimento mais lateral, mais acumulado, normalmente formando um range acumulado. Após a meia-noite, nós entendemos que teremos a referência do dia para o algoritmo. Pensa comigo, se tem alguém manipulando os mercados, não faz sentido que seja nos Estados Unidos? A maior parte das negociações, desde ações até futuros, enfim, tudo é nos Estados Unidos. Ela é a grande potência, com base no dólar que a massiva maioria das negociações acontecem. Então uma coisa é fato, se tem alguma entidade, alguém manipulando esses mercados, é dos Estados Unidos. Justamente por isso nós utilizamos a referência da Midnight Opening, abertura da meia-noite. Você vai alterar aqui teu Trading View para Nova York, para o seu relógio de Nova York estar sempre alinhado. Desculpa, seu relógio do Trading View estar sempre alinhado com Nova York e com os outros operadores aí do mundo e com certeza com os vídeos do ICT, todos os horários de referência que vocês vão ter, vai ser considerando da meia-noite. Desculpa, vai ser considerando New York como referência. Então a gente teve aqui a virada da meia-noite, inicia-se um dia novo que vai de meia-noite a meia-noite do dia seguinte. Ásia trabalha como uma acumulação e vai entrar Londres aí no começo do dia seguinte, realizando um movimento falso, induzindo compradores a acreditarem nessa alta. Após isso, abrimos margem para expansão de queda. Então, Londres tende a realizar a manipulação diária, Ásia é a acumulação. Após nós termos a acumulação, que é o início de todo o mercado, e uma manipulação, em Nova York nós iremos trabalhar como uma continuação desse movimento para fazer aí o low and close, para buscar níveis de liquidez, fornecendo toda a contraparte para a distribuição do Smart Money. Lembrando, seja qual for o candle que vocês vão procurar o Power of Three, vocês podem pegar o 4 horas, a abertura de um candle e buscar confirmações nos 5 minutos, 3 minutos. Vocês podem pegar um candle de 1 hora e buscar confirmações dessa abertura, manipulação, ali no 1 minuto, 3 minutos. Vocês podem utilizar o semanal, utilizando uma referência de 4 horas, 1 hora. Então, isso é multifractal, onde tem um candle sendo formado, tem o Power of Three, tem processos de acumulação, manipulação e distribuição. É assim que o algoritmo se comporta. Então, você buscando a sua referência, então digamos que aqui é a nossa abertura do diário, você saiba que essa abertura será um preço justo até o dia seguinte. Então, ele servirá como suporte e resistência dinâmico para o preço. Se você pegar um candle de 1 hora, de 4 horas, seja qual for a sua referência, você puxando o preço de abertura para esse candle, acima estamos em premium e abaixo estamos em discount. A abertura serve como um equilíbrio. Novamente enfatizando que é aí que o Smart Money procura acumular sua posição. Então, galera, primeiramente vou passar pelo clássico dia de vendas aqui do ICT, em que a Ásia acumula, trabalha com uma acumulação de preço. Você pode utilizar essa Ásia para projeções de topos ou fundos. O CBDR também é muito utilizado. Tem conteúdo no mini curso aqui do YouTube para essa utilização. Você pode buscar projeções do range asiático para definir alvos para Londres. Acaba a Ásia na meia-noite, então essa é a tua referência de premium e discount até o restante do dia, até a próxima meia-noite. Então ela servirá como suporte e resistência dinâmico para o preço. Se você espera um dia de queda, você quer uma abertura, uma movimentação falso, para então vir a entrega verdadeira. Isso aqui é um Power of Three sendo realizado. Se você quiser operar, por exemplo, em Nova York, o mais prudente a se fazer é aguardar a abertura, manipulação e continuação no movimento. Aqui ele realiza mais uma manipulação buscando os extremos de Londres,
mas consegue toda a sua contraparte para trabalhar em uma queda aí para que os use também. Tem muitas vezes que nessa primeira manipulação ele já irá se sustentar, mas você tem que ficar atento a eventos de alto impacto 8h30 a 9h30 de Nova York, pois eles também tendem a se comportar da mesma forma. Então, se você pegar aqui às 8h30 da manhã, exatamente quando sai uma notícia de alto impacto, você tende a ter também uma abertura, saem os dados econômicos e vem um movimento induzindo o pessoal. Olha aqui uma região de resistência sendo rompida, contraparte para o Smart Money acumular suas vendas e já poderá disparar o preço. Sempre que você conseguir alinhar o nível de abertura, então nesse cenário eu vou contextualizar com vocês das 8h30, com níveis de desbalanço, ele abre, captura, induz e de repente dá uma movimentação contrária, deixando quebras estruturais e desbalanços. Aqui você tem um ponto de venda perfeito com um Fair Value Gap e uma abertura de mercado que trará ótimas probabilidades. Da mesma forma, você poderá utilizar a Midnight. Você quer ver uma abertura da meia-noite, uma movimentação falsa, e após isso o preço rompendo essa movimentação, deixando níveis de desbalanço. Isso aqui vai dar ótimos gatilhos para nós. Dentro da formação semanal, você também poderá ter que a gente tem o início de uma semana. O preço acumulou entre segunda-feira próximo ao nível de abertura semanal que encontra-se nesse ponto. Então ele realizou um breve movimento altista, deixa muita liquidez aqui nos topos posicionadas e inicia sua manipulação na terça-feira. Estabiliza por aqui, entra um dia apontando um Power of Three de alta, em que ele abre, manipula e começa a entregar alta. Quando você tem um rompimento desse nível semanal, que foi a sua abertura semanal, você tem uma confirmação de abertura, manipulação, estamos iniciando a expansão de alta. Então agora você poderá trabalhar com alta para o restante da semana. Aqui nós temos um exemplo em que teve um dia de um alinhamento de um Power of Three de baixa dentro dessa semana que nos aponta uma alta. Então deixa eu passar aqui rapidamente com vocês. Temos segunda-feira, terça, quarta, quinta e entrou sexta. Vou colocar num 15 minutos, não podemos manter no 5. Nós temos aqui para a nossa semana, ela abrindo, fez um caixote, uma acumulação e entrou em um movimento de manipulação, buscando sua contraparte. De repente, nós tivemos uma confirmação altista, rompendo o nível de abertura semanal, nosso preço justo, suporte e resistência para a semana. Então, aqui nossa semana está nos apontando uma alta, mas de repente, na quinta-feira, nós tivemos a formação de um dia jogando para queda. E mesmo que a gente possa atuar nesse cenário, temos uma Ásia acumulada, Londres abre da meia-noite, manipula os topos e começa a entrega de queda. Aqui nós temos o nível da meia-noite. Vou puxar a linha com vocês. Essa meia-noite serve de suporte e resistência dinâmico para o preço. Se nós tivéssemos, por exemplo, essa meia-noite alinhada nesse ponto de Fair Value Gap para uma venda, seria um ponto ideal. Seu stop pode vir acima. Então, ele dá aqui um último impulso de queda, mas vocês têm que lembrar que a semana nos aponta uma alta. E embora a gente tenha um dia fazendo aqui um padrão de queda, a tendência semanal é engatar uma alta. E ela fez uma reversão aqui em horários de London Close, 10 da manhã, revertendo todo o movimento. Então entenda que em semanas bullish, o que vocês vão preferir? Que venha Ásia e Londres manipule os fundos para assim jogar um contexto altista para nós. Como por exemplo aqui na sexta-feira, nós tivemos um range acumulado, Londres abre e não consegue manipular toda a Ásia, mas manipula toda essa região de acumulação, ele consegue a sua contraparte e rompe o nível de meia-noite. Então aqui você já tem um contexto bullish para trabalhar, em que seu Power of Three aponta uma abertura, manipulação, indo para uma entrega altista. E aqui as sessões se alinharam para uma abertura, manipulação, indo para uma entrega altista. Galera, eu quero deixar uma gema aí para vocês, que é o seguinte. Os fundos tendem a ser formados entre terça e quarta-feira. Se você tem a definição de fundo na terça, você saiba que tua expansão tende a vir até quinta e sexta-feira muitas das vezes trabalha aí numa retração e fechamento. Mas se o seu fundo vier na quarta-feira, isso quer dizer que você tenha uma sexta-feira que tenderá a trabalhar como uma expansão,
embora ela tende a fazer uma retração e fechamento para formar nosso candle semanal, que nesse cenário foi uma abertura semanal, manipulação dos fundos, definição de topos, fechamento. Isso aqui dentro da formação de candles nos trará um candle de alta, um candle bullish, numa dinâmica como essa. Lembrando, vocês também podem utilizar dentro de candles de tempos gráficos maiores. Vamos trazer um exemplo só para clarear, já que essa aula é para ser mais completa e para trazer bastante informação para vocês. Então, galera, peguei aqui mais um exemplo para tratar com vocês, mas dessa vez utilizando como referência um candle do 4 horas. No Forex, às 9 da manhã, nós temos o início de um candle do 4 horas. Se está iniciando um candle do 4 horas, o que você vai fazer é buscar por uma abertura. Primeira coisa, o alinhamento do bias. Então, se você espera preços mais altos para determinada sessão ou dia, você vai definir como 4 horas, como a abertura de um candle de high time frame. Nesse cenário, utilizando 4 horas, que ali no Forex vai abrir às 9 da manhã. Se ele abre esse candle, ele tende a realizar uma movimentação falsa, no intuito de capturar liquidez. Se o preço rompe esse teu nível de abertura, principalmente num cenário assim, deixando desbalanço, você terá o cenário perfeito para atuação dentro de um candle de 4 horas, buscando esses contextos de tempos gráficos mais altos. Então você pode fazer continuações de movimentos, buscando aberturas de candles do 4 horas. Então, em um cenário como esse, você está trabalhando dentro desse você está trabalhando dentro desse candle aqui do 4 horas, em que ele abre, faz uma manipulação, então expande o preço. Podem ver aqui meu mouse, 9 da manhã. Vamos ali para os 5 minutos. Foi o candle que trabalhou nessa movimentação. 9 horas, manipulação, então expansão. Se aqui nesse cenário tinha muita liquidez acima para definir como alvo para suas negociações, mas você sempre vai querer um bom alinhamento, pois não é só um Power of Three. Power of Three pode servir para vocês como um bias, como um direcional, mas se você quer usar em tempos gráficos menores a título de execução, você precisa trazer contextos de outros tempos gráficos. Então, cara, o Power of Three é a única ferramenta que vai te dar abertura, movimento falso. Você sabe que esse nível de abertura é um preço justo. Ele vai oferecer suporte para você comprar e pegar só seu direcional do preço, seja qual for seu viés. Então, esse nível de abertura, ele também te dá um gatilho de entrada. A questão é, você não tem só o modelo de entrada, você pega lá num tempo gráfico mais alto, vendo que a semana entregou aqui queda, definiu o fundo e está indo para alta. Então você tem um contexto semanal dentro do Power of Three e você quer atuar com aberturas, manipulações, impulsões, buscando esse range maior como contexto, como direcional e buscando confirmações em tempos gráficos menores. Sua atuação vai ser após a manipulação do Power of Three para seguir viagem e fechar. Então, se essa aula te ajudou, não esquece de dar o seu like. Se você quer mais assuntos sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários, porque eu sei que eu poderia passar horas falando sobre isso com vocês, mas a aula precisa ser mais dinâmica, senão tem adesão muito baixa. Mas se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois isso vai incentivar a trazer esse tipo de conteúdo. E no mais é isso, galera. Boas negociações a todos. Não esqueça de conferir aqui meus links nos comentários e acessa meu Instagram, que essa aula inclusive veio por uma dinâmica lá do Instagram, por próprio pedido do pessoal. Mas é isso, galera. Boa semana e bons trades a todos.